Olá, sou Javan Ferreira, pastor e psicanalista, trazendo a você mais um conteúdo da nossa série Autoestima Saudável. Hoje, focando no perdão como a chave para uma autoestima saudável. Sabemos que perdoar ou pedir perdão tem a ver com reconhecer que fizemos mal para alguém ou alguém nos fez mal e assumirmos diante disso a opção de permanecermos sofrendo com os efeitos do mal que nos fizeram ou com a angústia de termos feito mal para outrem, tendo em mente que é muito importante perdoar, porque não perdoar é se deixar amarrar por um entrave psicológico e emocional, uma prisão na qual somos fechados por dentro e a chave colocada à nossa disposição para que decidamos se vamos abrir, saindo da cadeia para uma vida em liberdade, ou se vamos permanecer presos, reféns do mal que fizemos ou que fizeram contra nós. O que a pessoa ferida, por exemplo, deve entender é que a ação de perdoar diz respeito a liberar-se a si mesmo e nada tem a ver com o mérito de quem lhe ofendeu ou qualquer iniciativa dele em vir a pedir perdão, porque se ele nunca pedir perdão, você certamente não vai querer ficar eternamente presa ao mal que lhe fizeram. Temos que observar que naquilo que envolve a ação de perdoar, nenhuma se compara à ação de perdoar-se a si mesmo. Posso afirmar que perdoar-se a si mesmo é a chave que libera a nossa engrenagem psicológica e emocional para que continuemos a nossa vida. Aquele que perdoa a si mesmo, de bem consigo mesmo, assume o controle das suas emoções. E não só isso, a responsabilidade com o seu presente, reinterpretando a sua história sem culpas, sem rancores, escrevendo um novo capítulo da sua vida com confiança, esperança, refrigério e paz de espírito. Que efeito poderoso tem o perdão. O perdão ele nos ensina alguns posicionamentos saudáveis para suportarmos os sofrimentos, efeitos da ofensa. Como, por exemplo, aceitarmos as nossas reações diante daquilo e daquele que nos ofendeu. Afinal de contas, como diz o ditado popular, não temos sangue de barata. É natural que reajamos com base na ação que nos impingiu a dor, o sofrimento. Decepção, ira, raiva, tristeza, dor, o sofrimento em geral são sentimentos próprios daqueles que passam por alguma experiência negativa. E você deve respeitar isso em você, como também nos outros. Também o outro posicionamento é o de sermos capazes de realizar aquele processamento e transformação das experiências negativas em aprendizado. Porque do que vale uma experiência se nada você aprender com ela? E quando você aprende nesse exercício de perdão, você atenua os efeitos da decepção e corta o fluxo negativo que alimenta raiva e ressentimentos. E assim você segue com a vida muito mais sábia para lidar muito melhor com as situações adversas e as possibilidades, decepções e frustrações em relação às outras pessoas. O posicionamento também de não punir-se a si mesmo. Tem muita gente que exerce uma autopunição, alimentando amarguras. É como uma sentença às avessas, onde a pessoa que não tem culpa se culpa porque de alguma forma acha que poderia não ter se posicionado numa situação que favorecesse o agressor, aquele que lhe impingiu, uma dor, uma violência, seja ela de que forma for. E o perdão lhe posiciona nesse sentido de que você
não tem culpa, a culpa da agressão é sempre do agressor. Outro posicionamento que o perdão nos ajuda é nos fazendo evitar que sejamos juízes, principalmente rigorosos, carrascos, né, de nós mesmos e até dos outros, não usando o que o outro fez como medida para se condenar ou justificar os rancores, os sofrimentos, o pesar da vida, se tornando uma pessoa raivosa em reação àquilo que alguém lhe fez, sendo pior para si mesmo. Outro posicionamento é o posicionamento da humildade, por ter a convicção de que perdoar não lhe rebaixa, tampouco exime o ofensor da culpa e da responsabilidade pelo que ele fez. Mas quando você perdoa, na verdade você está desatando nós, amarras de amarguras, tirar o peso do outro dos seus ombros e assim poder voar, poder sonhar, poder viver e deixar viver, deixando para trás, para o passado, a experiência tão infeliz que a qual você se submeteu sem culpa, ou mesmo que você tenha de alguma forma podido evitar e não evitou, né? Por vezes você vai encontrar uma pessoa e sabe que ela vai lhe ferir de alguma forma, com palavras, e você está ali, mas não importa, se ela lhe agrediu, a culpa é dela, e você quando perdoa está dizendo, olha, estou deixando isso para trás e vou seguir a minha vida agora em felicidade que eu quero construir. É interessante pensar também que o perdão, ele faz com que experimentemos esses posicionamentos em seus efeitos como que miraculosos sobre quem perdoa, porque perdoar ao outro é primeiro, como falei antes, viver o efeito maior do perdão, que é o perdoar-se a si mesmo, restaurando a honra arranhada, a vergonha por vezes abalada, possibilitando assim novos relacionamentos, agora mais saudáveis, guiados por uma maturidade e até a possibilidade de reconciliação com o ofensor, se assim o quiser. O perdão tem como efeito nos recolocar no caminho da paz e da felicidade, sendo decisivo para equilibrar as nossas emoções e restaurar a esperança no bem, a esperança em si mesmo e dar votos de confiança às pessoas à sua volta a partir de um novo olhar para as pessoas com expectativas mais moderadas. O perdão também ele vai diminuir os níveis de estresse causado pela raiva e pelo sofrimento que por vezes se estende porque insistimos em não perdoar. O perdão assim ela serve de ação preventiva contra a instalação da depressão, da ansiedade, da ideação suicida e até homicida. O perdão ele é visto no meio acadêmico por várias pesquisas que confirmam assim como uma ação terapêutica, porque ele age como um bálsamo curativo, tirando a dor, sarando as feridas e nos tornando mais capazes de suportar as investidas que vêm contra nós, porque a pessoa que não perdoa, ela fica como que alguém que está com o corpo em carne viva, né? Que basta uma brisa que já dói, por vezes nos sentimos assim muito sensíveis a tudo que as pessoas fazem, falam ou até olham para nós. E o perdão nos dá esse bálsamo que nos envolve num processo de cura e ao mesmo tempo de fortalecimento. Nesse sentido, é como se o perdão aumentasse a nossa imunidade frente aos efeitos do mal que o outro possa nos fazer, ou até mesmo os nossos próprios atropelos que precisamos nos orientar para que não tropecemos nas nossas próprias pernas. O perdão também ele tem uma natureza pedagógica, pois ele ensina maturidade, amor, humildade, tolerância, paciência conosco mesmos e também com o outro,
discernimento de si mesmo e dos outros e principalmente o domínio próprio, tão necessário hoje em dia, para lidarmos com as nossas próprias emoções, para que não reajamos a toda espécie de provocação e também saibamos lidar com as pessoas, nem sempre tendo que nos posicionar em situações que já sabemos que simplesmente não vale a pena, não vai acrescentar nada, vai só dar oportunidade para opiniões e reações negativas, ofensivas, mas enfim, o perdão tem esse poder de nos colocar na autoaceitação de nós mesmos e também já num trato de sabedoria, de cuidado em relação às pessoas à nossa volta. Na fé cristã, o exemplo maior de perdão é o que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo, quando Deus providencia a salvação da humanidade, o perdão purificador e reconciliador ao ser humano que crê no sacrifício de Jesus na cruz como suficiente para lhe perdoar e lhe purificar, lhe dar agora uma vida nova de plena comunhão com o Deus Pai. Esse é um referencial de verdadeiro perdão que pode nos servir de gancho para que pratiquemos conosco mesmos e, por efeito, com as outras pessoas. Portanto, perdoe, a começar perdoando primeiro a si mesmo. E assim experimente o refrigério para a sua alma e o alívio para que você continue com ânimo e força para viver a liberdade advinda da ação de perdoar-se a si mesmo e perdoar aos outros. Não deixe para amanhã, perdoe hoje, não procrastine. Haja retirando esse impedimento, esse entrave e desenvolva uma autoestima saudável a partir do perdão. Perdoar faz bem. Se esse conteúdo lhe fez bem, compartilhe com outras pessoas e até a próxima oportunidade.